entrando em campo. Nextcast. Futebol, educação e futuro. Olá, bem-vindos a mais um Nextcast. O Nextcast é aquele conteúdo que você está buscando, você que é atleta, ou pai, ou trabalha em algumas das unidades da Next Academy, aqui que está buscando um conteúdo para se aprimorar em relação ao que a Next oferece, a essa oportunidade que a Next dá para os atletas, para os jovens brasileiros, de continuarem jogando futebol sem deixar de estudar. E hoje eu tô aqui com o Márcio Ferraz, cara, um cara super especial para mim e também para toda a rede Next Academy, para os atletas aí que estão buscando oportunidades. Márcio, bem-vindo, prazer ter você com a gente aqui. Se apresenta para a galera, cara, de onde você veio, quem é o Márcio Ferraz, para a gente entrar na conversa de hoje. Fala, presida, né? A gente fala muito de gratidão, né? E, pô, eu jamais, né, na minha vida, imaginei que fosse ter uma oportunidade de estar aqui, cara, contigo, fazendo um podcast, né? Esse é o primeiro em vídeo. O primeiro em vídeo. Então, cara, sou privilegiado demais. Mas muito honrado, presidente, muito honrado, né? Muito grato pela oportunidade. Me apresentando, então, aqui pra galera, né? Meu nome é Márcio Ferraz, né? Hoje eu sou, junto com você, né, presidente? A gente está tocando alguns projetos aí dentro da Next Academy, né, da Rise, né? Um projeto de seletivas, que é o primeiro passo, né, para todo atleta que tem ali a intenção de estar ingressando aqui na academia, né, de estar dando esse primeiro passo, focado ali na questão do estudo com esporte, né, voltado para os Estados Unidos, né? Então, a gente vai estar aqui batendo esse papo, então, né, compartilhando conhecimento, né, um pouco da minha vida, né, do que a gente já fez, do que a gente já, enfim, batalhou e conquistou aí, e podendo contribuir com todo mundo que vai ter acesso a esse material depois. Muito bom, o Márcio que passou por todas as categorias aí de base e teve também a oportunidade de jogar nos Estados Unidos, se formar lá, né, Márcio? Mas vamos começar aqui da tua base familiar, tua base de onde você veio, do lugar, né, da cidade, para a gente caminhar até o final desse podcast de onde você chegou e o que você faz hoje, né? Maravilha, maravilha. Conta pra gente aí. Vai ser um prazer, cara. Vai ser um prazer de verdade estar batendo esse papo contigo aqui, presida. Tem um cara que eu tenho um carinho demais, é um carinho muito grande, né? E, enfim, muitas das portas, das questões que a gente conquistou e vai falar aqui, né, no final aqui desse nosso podcast, é muito pela oportunidade de hoje estar vivendo esse universo aqui da Next Academy, né? Mas falando lá do início, então, né, presida? Vai parecer clichê, né? Porque eu acho que todo mundo que fala um pouquinho desse tipo de história vai, enfim, o início ele é sempre o mesmo, né? Eu vim de uma família bem humilde, né? Da região lá de Porto Alegre, né? Periferia mesmo. Fui criado, né, presida? Fui criado numa família de jogadores de futebol, né? Jogadores de futebol. Me lembro até hoje meu avô, cara. Meu avô, quando eu tinha piazinho, assim, cara, 5, 4 anos de idade, o meu avô já falava assim, pô, Márcio, se tu quer ser jogador, cara, tem que treinar as duas pernas, cara, tu tem que treinar as duas pernas. Se tu chegar lá e trabalhar só com a direita, não vai dar certo. Então, tipo, com 4 anos de idade, meu avô já... O que meu avô tá falando, cara? Nada a ver, eu tô querendo brincar aqui, me divertir, Sim. né? E ele já, enfim, querendo nos treinar, né? Eu até falo nas entrevistas, quando a gente fala com os pais e com as famílias ali, se a gente for fazer uma analogia, né? A galera que se prepara para concurso público, né, cara, vai lá, vai estudar, não, a mãe servidora, o filho servidor, enfim, depois vem todo mundo ali seguindo aquela carreira. Na minha família era futebol, né? Então o meu avô, enfim, jogou futebol, meu pai, meus tios, né, jogaram futebol no Inter, enfim. Só que, como é que eu posso te explicar, assim, né, presida? É que a gente, às vezes, confunde, né, ser bem-sucedido só com a questão do dinheiro, né? Se a gente pegar essa parte, só analisar isso, esse contexto, realmente, né, minha família não foi bem-sucedida, né? Meu avô ali não teve êxito, né, na questão do futebol. O meu pai até, cara, jogou... esses dias ele mandou uma foto, né? Meu pai é gente boa demais. Ele mandou uma foto, presida, da seleção olímpica, velho. Ah, é? Seleção olímpica, meu pai
jogou na seleção olímpica num amistoso contra o Jack, né? Que eu acho que é o Joinville, né? Uhum. No amistoso contra o Joinville, agora o ano eu não me lembro, né? Daí eu falei, caraca, pai, tu vestiu a amarelinha mesmo, né, pai? Meu pai, eu joguei. Daí ele fala pra mim, meu irmão, vocês não jogaram nada aí perto de mim. Sim. Aí, mas também assim, presidente, na questão de ser bem sucedido, né? Financeiramente, né? Meus pais e meus tios não foram, né? Até uma questão do meu pai e do meu tio, que eles jogaram na categoria de base do Inter. Eles foram os primeiros campeões da Taça São Paulo pelo Internacional. No profissional. A Taça São Paulo é aquele A Taça São Paulo da Isso. categoria de base, a última categoria. O último step antes que você seja ali profissional, né? Eles foram os primeiros campeões. A primeira Taça São Paulo do Inter foi conquistada pelo meu pai. O meu tio também estava naquele time. E vários jogadores, né, que, enfim, tiveram sucesso ali depois, estavam naquele time lá também, né? E só que, como eu te falei, presidente, né, a minha família ali, os meus tios, meu pai, não foram, digamos assim, né, na questão financeira, bem sucedidos, né? E eles enxergavam muito na geração minha, do meu irmão, né, dos meus primos ali, cara, a oportunidade, tipo assim, cara, esses caras vão ser bem sucedidos, esses caras têm talento, mais do que nós, inclusive, né? Eu não consegui chegar, mas o meu aprendizado aqui vai fazer com que eles cheguem mais longe. Exatamente, mestre. Então, como eu te falei, daí tá falando do meu avô ali, né? Desde pequeno a gente foi treinado pra isso, né? Aí eu, meu irmão, eu cabeceio, né? Meu avô falava, tem que saber cabecear, cara. E botava a bola pra cima, a gente ia lá, cabeceava. Enfim, né? Então, o que foi no início ali uma brincadeira, né, presidente? Eu entrei no Grêmio, o meu irmão tinha 7, se eu não me engano, eu tinha 8, ou 9 e 8, enfim. E naquele momento tinha essa questão de acreditar no talento meio do meu irmão, dos meus primos, mas principalmente, né? Eu tava comentando contigo aqui nos bastidores, a questão do meio que a gente vivia, né? Sim. Era o meio, digamos assim, né, que preocupava minha mãe, por eu e meu irmão a gente estudava de manhã, né, e à tarde a gente não ter uma atividade, uma rotina ali, né, pra estar seguindo, uma preocupação, enfim. Então a preocupação da minha mãe naquela época, eu me lembro que era mais essa, tipo assim, meus filhos vão ficar lá com a cabeça deles ocupadas, e aí de noite, né, cara, eu pego eles lá e voltamos pra casa. E voltamos pra casa. E era isso, presidente, durante, por muitos anos, esse tipo de rotina, assim, treinar, estudávamos de manhã, eu e meu irmão, cara, era muito louco, assim, eu tinha uma idade ali muito, muito pequena, e eu já era muito independente, assim, porque eu pegava o meu irmão, eu conhecia os cobradores do ônibus, os motoristas do ônibus, minha mãe falava, meu filho vai entrar aqui e tu diz pra ele descer em tal parada lá. E a gente descia, velho, pegava ali e depois caminhava na zenha e ia até o estádio olímpico. Nessa época que você já estava treinando na base, teus pais faziam o quê? Tua mãe e teu pai faziam o quê? Importante, né? Isso eu sempre falo, inclusive nas entrevistas também, né? Era um trauma de infância que eu tinha, né? Meus pais, né? Nada contra a profissão, né? Pelo contrário, né? Meus pais me criaram ali da melhor maneira possível, mas eles eram seguranças, né? E a minha mãe teve uma vez que ela, enfim, eu acho que não sabia manejar a arma ali, enfim, ela deu um tiro, cara, quase que no pé dela, né? E aquilo me traumatizou. Primeiro que eu já tinha medo de arma, né? E também porque eu falei, cara, poxa, banco, né? A gente via os assaltos ali, aquelas questões. Eu falei, cara, não é um ambiente que eu quero estar tendo pro meu futuro, né? Mas ali vivendo aquela questão do futebol, eu tinha certeza, né, presidente? Eu tinha certeza que seria jogador, teria sucesso como jogador, né? E não precisaria eu, o meu irmão, nós mudaríamos a vida nossa primeiro, né, dos meus pais e de toda a nossa família. Então, eu nem pensava muito naquela época da possibilidade de ser um segurança, enfim. Mas os meus pais foram seguranças, né? Uma infância com dificuldade, assim, sabe, presidente? Eu me lembro até hoje também, né? Uma coisa que fica muito nítida na minha cabeça, né? Minha mãe, ela comprava lá um pacote de bolacha, assim, né, do lanche ali da escola e dividia no meio, né? Tipo, metade pra ti, metade pro meu irmão, porque, sabe, era o que dava. Então, isso, eu me lembro dessas coisas da nossa infância, que foi uma infância muito feliz, assim, a gente brincava muito, enfim. Quando a gente é criança, a gente não dá muito bola pra essas coisas, né? A gente não dá valor a questões, enfim, né? Coisas que a gente idealiza hoje, mas dava pra perceber, quando eu me lembro, né, desse tipo de situação, que, cara, foi apertado, assim, sabe? Foi apertado, mas uma infância bem feliz aí, né, presidente? Sim.
Entendi. E aí, 7, 8 anos, até que idade que tu jogou na base do Grêmio? Você passou pelo Inter também ou foi só pelo Grêmio? Me lembro até hoje. Essa questão do Inter é importante até a gente falar, né? O meu pai, por ele ter jogado no Inter muito tempo, né? E conhecia muita gente no Grêmio, quando a gente entrou na escolinha, o meu pai literalmente, vamos analisar os dois lá, e quem tiver a melhor estrutura, vocês entram. Então, tipo assim, eu não era... Hoje eu sou gremista, né? Uhum. Mas na época eu não torcia pro Inter nem pro Grêmio, não Sim. tinha identificação com ninguém. E a gente analisou os dois cenários, e a estrutura do Grêmio na época era melhor, né? Até pro nosso deslocamento, né? Porque a gente pegava um ônibus, na situação que eu falei, que eu e meu irmão, a gente, desde pequeno, se virava, e o Olímpico tinha essa facilidade, né? Pegava só um ônibus direto da minha casa, descia numa parada, caminhava 2, 3 quadras ali, e tava dentro do estádio já. Então isso também ajudou na questão de decidir onde nós jogaríamos, né? Mas na base do Inter eu não passei, não. Foi só no Grêmio mesmo. Foi só no Grêmio mesmo. E aí tu jogou lá quais categorias? Foi até que categoria? Fala um pouco aí dessa rotina de Grêmio, né? Porque eu acho que é o desejo de qualquer atleta de futebol, obviamente, que quer chegar no profissional, ele tem que estar na categoria de base de um grande clube. Ou pelo menos de um clube pequeno, que dê acesso para que ele seja visto por um clube maior, porque é assim que funciona muitas vezes. Por exemplo, eu sou um cara de Natal, se você quiser chegar num altíssimo nível e ganhar bem com o futebol, você tem que jogar na Taça São Paulo, né? Você tem que jogar ali torneios, campeonatos que te proporcionem jogar num nível maior do que um nível estadual. Por exemplo, Nordeste, a gente joga quando as categorias de base lá estão em torneio, jogam contra Bahia, Vitória, Sport, Náutico, que são clubes tradicionalmente no Brasil maiores do que os clubes do ABC e América, né? Que hoje muitos deles estão na primeira divisão, né? O Sport, o Ceará, o Fortaleza, o Bahia, o Vitória até recentemente esteve na Série A. E todo moleque que joga futebol, ele precisa estar na base de um desses clubes para poder ter uma perspectiva de jogar por um grande clube e ganhar bem. Porque a realidade Márcio, você deve conhecer bem essa realidade aí, deve ter passado por ela. 85% dos jogadores de futebol no Brasil ganham menos de 2 salários mínimos. Ou seja, você dedicar uma vida inteira no futebol, a chance que você vai ter, a probabilidade que você vai ter tá ganhando 2 salários mínimos para jogar. E quando recebe, né? Porque a gente sabe que a situação no Brasil, no futebol, tem muita coisa de atrasar salário, sair sem receber. Tem muita gente que trabalha na Next hoje, cara, que foi jogador profissional, falou assim, cara, fiquei 6 meses sem receber. Tipo assim, não tinha mais o que fazer, assim. Eu me alimentava porque o clube dava, mas não tinha o que fazer mais. Ou eu saía dali ou viver para sempre numa situação, né, precária na minha vida. E saía até com muitas dívidas ali, porque ficava na esperança de receber. Não, vou te pagar. Saía sem receber e ficava devendo Deus e o mundo. Mas como é que era pra você, cara, essa rotina de Grêmio? Você e seu irmão, né, devem ter convivido muito juntos. O meu irmão, eu falo até hoje, né, Presida, que ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? É o meu melhor amigo. A gente brigava muito quando era... Tu fala muito disso, né? A gente quebra o pau aqui em casa, mas na rua não pode falar do meu irmão. E é mais ou menos... Ele é a mesma coisa, cara. A gente tem a distância, né? Porque ele mora hoje em Santa Catarina. Tem uma escolinha conveniada do Grêmio, né? Ele é parceiro do Grêmio hoje. Lá de Balneário Camboriú, já revelou vários atletas, né? Da escolinha dele. Que hoje, inclusive, alguns, né? Com a sua família se mudou. Pra te ver como a questão do futebol né? Uhum. Famílias que tiveram a oportunidade de hoje estar no Grêmio, né? Os pais mudaram toda a sua rotina, né, pro filho viver o sonho dele hoje aqui em Porto Alegre, né? Que maneiro. E o meu irmão tá proporcionando isso para muitos meninos lá de Santa Catarina, né? Mas falando da rotina, né, Presida? Então, assim, eu e meu irmão, né, e a minha mãe tem que lembrar muito dela, porque ela foi muito importante nesse processo. A gente desde pequeno, assim, Presida, dos 10, enfim, começamos ali com 9, 10, pegávamos o ônibus e íamos direto pro Olímpico, né? A gente, quando é mais novo, assim, Presida, tu meio que leva na brincadeira, assim, diversão. sabe? É diversão, sabe? É diversão. Mas a coisa vai tomando uma proporção mais séria, né? Tu começa
ganha uma ajudinha de custo ali, uma passagem, tu começa a disputar competições, como tu disse, né, mais importantes. Eu me lembro que, pô, a gente viajava aqui para a Argentina jogar contra o Boca Juniors, contra o River, contra esses caras. Eu falei, olha só onde é que eu tô, né? E aí, cara, a coisa vai ficando mais séria, né? As pessoas começam a te falar que, poxa, tu tem um potencial. O meu irmão, só pra te ter uma ideia, né? O meu irmão foi convocado para as seleções de base do Brasil dos 14 até os 20 anos de idade. O meu irmão, o Matheus aqui, né, que é colorado, talvez se lembre, mas o meu irmão, ele era o próximo Ronaldinho Gaúcho aqui no Sul. Como é o nome dele? Bruno Ferraz. Bruno Ferraz. Quem lembrar aí dele aí, deve ter vídeo no YouTube dele. Tem. Só botar ali Bruno Ferraz, tem. Porque, enfim, depois ele jogou, né, se profissionalizou no Grêmio, jogou no Cruzeiro, jogou no Fluminense, jogou no Japão, enfim. Mas aí, presida, seguimos ali a nossa rotina no Grêmio, né? De treinamentos, né? A coisa foi ficando mais séria, né? À medida que a gente foi crescendo, oportunidades ali foram se abrindo, né? Meu irmão ali começou a ser convocado para seleções de base. Eu até falo nas minhas entrevistas, né? Que eu fui convocado uma vez para a seleção de base do Brasil também, com 18 anos de idade. Depois eu tive uma questão ali bem séria, né? Que eu tive uma cirurgia de joelho que eu fiquei 1 ano parado depois. E aquilo me atrapalhou um pouco, né? Não vou dizer que foi a razão ou motivo de eu ter chegado mais para frente ou não. Eu não costumo terceirizar as minhas responsabilidades hoje, né? Hoje eu entendo que naquele momento eu realmente não estava preparado, não estava maduro o suficiente para aquela oportunidade. E quando tu tá num clube como um Grêmio, como um Inter, né, presida? Se tu não aproveita a chance que tu tem, cara, tem 10, 20 alguém ali, alguém vai aproveitar, né? E isso não só no Grêmio e no Inter, né? Na vida, né? Hoje a gente empreendendo, a gente sabe que às vezes as oportunidades aparecem, né? E, poxa, se tu não tá bem resolvido e não aproveitar aquilo, vai vir alguém e vai assumir ali o protagonismo daquele espaço, né? E no futebol é a mesma coisa. Eu não estava maduro ainda para aquela oportunidade e não aproveitei da melhor maneira possível, né? Isso fica muito claro assim na minha cabeça, né? Eu acho que eu estava falando com o Matheus antes de você chegar, presida. Eu fui um cara muito privilegiado, assim, sabe? Porque eu sou 2 anos mais velho que o Ronaldinho Gaúcho, né? Uhum. Então a gente conviveu, cara, muito tempo, né? Muito tempo, assim. Eu acho que quando eu entrei no Grêmio ele já estava, inclusive. Então ele foi um cara formado na base. E eu falei pro Matheus, né, que quando tinha os jogos do Ronaldinho Gaúcho, isso com 12, 13 anos de idade, assim. Então imagina depois. A gente sabia da programação ali da semana dele e a gente se organizava para ir lá e olhar o jogo dele. Desde a base já era assim. Presida, eu compartilhei ali com o Matheus, né? O que eu vi esse cara fazer, inclusive algumas vezes eu tive a oportunidade, o privilégio de estar no mesmo gramado, campo que ele ali jogando. Uhum. O que eu vi esse cara fazer não tem gibi, não tem livro que conte, assim, por exemplo. 12, 13 anos de idade. 12, 13 anos de idade. Então quer dizer que desde pequeno assim você já consegue ver quem se sobressai. Consegue. Quando dá ali o aniversário do Ronaldinho Gaúcho, não aparece no Globo Esporte lá aqueles lances dele no futsal, dando balãozinho. Sim. Ele já era aquilo com 7, 8 anos de idade, né? Que loucura. Aí imagina quando tu começa a criar ali um entendimento mais tático do futebol, um entendimento tipo assim, cara, eu tenho que fazer isso no campo. Enfim, tu ter um treinador ali te orientando. Cara, ele começou a fazer coisas absurdas, assim, sabe? Quem mais daquela época que hoje, assim, que viraram grandes destaques no futebol, tava no teu ciclo ali? Cara, da minha categoria, o Ronaldinho é 2 anos mais velho do que eu, né? Eu me lembro que o Tinga, né? O Tinga era um pouco mais velho também, tava naquela época. O Tinga também, cara, uma história de vida absurda, assim, sabe? Ele era um cara que tinha uma dificuldade financeira, né, muito grande também, né? O Tinga, né? Da Restinga, obviamente. Sim. E, poxa, o Grêmio se preocupava tanto com a questão nutricional dele, né? Da alimentação, que chamou ele desde cedo, né? Pra morar lá, pra ter um acompanhamento de nutricionistas, enfim. Pô, Tinga a seleção brasileira. Aí teve o Eduardo Costa, eu sempre me lembro do Eduardo Costa, foi convocado para a seleção de base do Brasil, seleção de base, né, desde cedo, e jogou profissionalmente na seleção principal também. Depois jogou na França, enfim. Eduardo, meu amigaço, gente boa demais. Aí teve uma galera, cara, teve o Cláudio Pitbull, teve o Leandro, que é meu amigo, cara, quase que primo meu também. Rodrigo Alvim, que jogou no Flamengo. Cara, teve uma galera assim, boa que
da nossa categoria ali, né? Acabou se destacando depois. Rodrigo Heffner jogou no Curitiba depois. Enfim, eu posso estar esquecendo de algum nome. Mas é o percentual que a gente sempre fala, né, presidente? De um grupo ali de 30, 40 atletas, né? São 3, 4 ali que chegam, né? Uhum. Fora os que passam por lá, treinam, passam alguns meses, semanas ali, são eliminados ali pelo próprio processo, né? Porque, não sei o que é que você tem para falar sobre isso, mas não basta ser só um excelente jogador em termos técnicos, né? Tem que ter a questão do apoio da família, a questão da mentalidade, a questão do foco ali. Como é que era isso aí tudo para você no dia a dia ali? Eu sempre falo, presida, que essa questão mental, né, de preparação principalmente, eu e meu irmão, a gente foi privilegiado, né, como eu falei no início, né, a gente veio de uma família de jogadores, né, então, assim como uma pessoa que passa num concurso público ali, cara, se dedica muito tempo, estuda, né, se aperfeiçoa naquilo, né, eu desde cedo já tive lá meu avô querendo me ensinar a cabecear, enfim, então a gente estava preparado para aquele ambiente, né, não era algo desconhecido pra gente, né? Se tornar um jogador não acontece por acaso, só porque você tem habilidade, né? Não. De forma alguma não, presida. O que eu vi, presida, nossa, agora tu falou um ponto que pra mim é determinante, assim. Que é algo clichê, que todo mundo fala, mas é a pura realidade, assim. O que eu vi de talento, pessoas até muito mais talentosas do que eu, sendo, enfim, jogando seu talento no lixo, assim, literalmente, né? E pessoas que tu diz assim, cara, não, esse cara aí não tem como. Uhum. E o cara, quando vê, é ele que chega, assim, sabe? Porque são várias questões que podem fazer com que você chegue lá. E não só a técnica, né? Tem várias questões externas. A questão da mentalidade, pra mim, hoje é um dos principais. Eu posso dizer pra você, presidente, aqui, garantir pra ti, que eu não fui um cara conhecido, né? Porque eu mentalmente ali não estava preparado naquele momento. Né? E quando eu digo mentalmente, cara, é tipo assim, preparado para aquela oportunidade, na idade que eu tava, enfim, né? Convivendo com pessoas ali que, poxa, eu via por figurinha, né? Quando a gente faz as seletivas aqui do RS, né? Eu conto muito da minha história ali também, pessoal. E, pô, cara, nada, não é querer se achar, né? Pô, mas eu tive no vestiário com o Ronaldinho Gaúcho, cara. Eu tive no vestiário com o Zinho, tetracampeão do mundo. Paulo Nunes. Eu tive a chance e a oportunidade do Tite me dar um treinamento ali, cara, né? Eu falo sempre, né? Teve uma palestra uma vez do Tite, cara. Não tive a oportunidade de estar em várias, mas tive em duas, eu acredito, né? Num jogo em Santa Maria, nunca vou me esquecer. Nem entrei naquele jogo, mas só de estar ali eu falei, cara, isso aqui, nossa. Meu, a palestra... Quantos anos você tinha nessa época? Foi em 2001, então eu tinha 19 anos. Tinha 19 anos de idade. O profissional do Grêmio foi fazer um jogo, chamar aqueles jogos de intertemporada, né? Sim. Porque naquela época o Campeonato Brasileiro terminava o primeiro semestre, daí tinha um intervalinho e o brasileiro era só no segundo semestre, não sei se vocês se lembram disso. E tinha um gap ali, né, de tempo, né? E naquele gap ali, às vezes o pessoal entrava em férias um pouco, enfim, mas eles faziam tipo uma intertemporada. E nessa intertemporada, tu fazia alguns amistosos de preparação para começar com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Perfeito. E um desses jogos foi lá em Santa Maria, né? Eu fui, poxa, só de viajar ali eu já tava feliz demais, no mesmo ônibus com os caras, enfim. E, pô, a palestra do Tite eu me lembro até hoje, cara. Tipo assim, tu sai da palestra dele e tu quer literalmente... Comer a bola. Não, tu quer dar a cabeçada na chuteira do cara, tu quer... E a gente fala hoje muito de gestão de pessoas, né? Sim. E o Tite é um puta gestor de pessoas, né? Tipo, porque eu, pelo menos a minha visão de leigo ali, de como um cara que entende de futebol da tática, eu vejo que a equipe dele faz muito essa parte de análise tática, de decisões ali estratégicas para determinados jogos, mas o Tite, ele tá sempre preocupado com os jogadores, a cabeça do jogador, o que o cara tá pensando, qual o momento que o cara tá vivendo, dar instrução para que o jogador entenda a instrução, não somente ele passe de qualquer jeito. Era mais ou menos isso que o treinador Tite era naquela época? Como é que era isso aí? E assim, presida, para te ver como não existe área, né? Cara, ou tu é um cara bem sucedido, né, que vai estudar, vai se dedicar, ou, cara, tu vai ficar pelo meio do caminho. E o Tite, eu me lembro até hoje, né, quando ele recém tinha vindo do Caxias, nessa viagem, inclusive, né, que eu citei, que eu fui para Santa Maria, e eu juvenil, né, presida, lá na frente, os caras, os feras lá atrás, né? E eu me lembro que eu tava no banco atrás do Tite, E o Tite lendo, cara. Lendo, assim. Ele foi lendo daqui até lá. Eu me lembro até hoje, assim. Ele com o livro, assim, lendo.
E às vezes a gente se pergunta, né? Eu vejo muita gente falando, né? Tipo, mas o Tite tem um língua... ele fala de uma forma que muitas vezes o jogador não entende, ou a gente aqui, que tá aqui desse lado, não entende, né? Mas tu vê ele se comunicando, tu entende o porquê. Quem convive com ele sabe o porquê. Ele é muito dedicado aos estudos, ele é muito dedicado, sabe, ao conhecimento, a aprender, sabe? E não é à toa que ele tá onde ele tá, presidente. Lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas. E tu falou uma coisa muito, muito, muito certa, assim, sabe? Ele tem um staff muito forte. Muito forte. Inclusive o Kleber Xavier, que é o auxiliar direto dele, né? Com certeza vocês sabem quem é, mas se não sabem, é aquele barbudinho que tá sempre com ele ali, dando... uma prancheta na mão ali, com um iPad na mão na beira do campo, no banco ali com ele. Ele foi meu treinador durante toda a minha base. É mesmo? Toda a minha base. Do infantil até os juniores. Inclusive eu estava na Taça São Paulo junto com eles, quando ele comunicou todos nós, né? Ó, gente, essa aqui vai ser minha última partida com vocês, né? Assim que nós voltarmos a Porto Alegre, né? Eu vou começar a fazer parte do staff ali profissional, vou ser auxiliar do Tite, o Tite me convidou. O Tite tava chegando no Grêmio, sabe? Não tinha ninguém ali, sabe? Daí ele falou, pô, esse cara faz um trabalho bom pra caramba, né? Vou chamar ele pra comigo. E estão juntos até hoje, é tipo família mesmo, e carne, sabe? Uhum. E realmente, tu falou uma coisa ali que é muito correta, presida. O Tite hoje, por ter esse pessoal que cuida mais dessa parte tática, enfim, o filho dele, inclusive, tá lá, ele se preocupa bastante, não que ele não deu a palavra dele tática, obviamente que dá, né? Mas ele se preocupa também com essa parte que é tão importante quanto, que é a gestão do grupo, das pessoas, né? E isso hoje faz uma diferença tremenda, né? Eu cito muito o Renato Gaúcho, né, como um cara que é um gestor de grupo absurdo. Recupera pessoas que estão ali até, tem talento, mas estão meio que um mau momento, né? Isso. Agora com o Michael no Flamengo, o Vitinho, os caras estão arrebentando, estão comendo a bola. E você fala, pô, mas é o jogador. Não, cara, saber lidar com o jogador, saber como que ele pensa, porque o cara foi jogador também, né? Ele sabe o problema do jogador, não só no campo. Porque o jogador tem problema dentro de casa. O jogador tem problema de relacionamento com a esposa, com os filhos, algum problema financeiro às vezes, ou algum problema de não sabe lidar com as críticas da torcida. E se você não tiver um gestor de pessoas, você não vai conseguir extrair o potencial máximo que seu time tem para dar dentro do campo. Quantas entrevistas aí a gente já não viu? Eu já vi várias, né, do jogador, ou alguém fazendo, né, algum tipo de comentário sobre o que viveu naquele vestiário. Eu já cansei de escutar jogador falar assim, eu jogava por ele. Não me interessa se ele mandou ficar em cima da linha, se ele mandou jogar de cabeça para baixo, não me interessa. Eu joguei por ele. Porque ele te ajudou de alguma maneira. De alguma forma, o Renato é mestre nisso. E uma coisa, presidente, eu vou confessar pra ti, eu sou um pouco Flamengo também, tá? Eu sou um pouco Flamengo também. Saber, não sabia disso, não. Vão saber. Pelo Renato, tá? Sim. Eu vou confessar, se o Renato não estiver mais você lá... Você é um fã eu sou fã do Renato, eu sou fã do Renato. E por que eu te digo isso, né? Eu tava até preocupado, né? Quando ele foi pro Flamengo, eu falei, cara, esse cara precisa dar certo lá. Porque ele deu muito certo aqui no Grêmio e eu sabia que era a gestão do grupo, né, que era o diferencial dele. E eu pensei, cara, ele tem que ir pra lá e fazer a mesma coisa. E quando eu vejo o Gabigol vindo abraçar ele, eu vejo o Bruno Henrique abraçar ele, eu vejo às vezes algumas coisas ali do treinamento, né, do ambiente do treinamento quando os caras estão filmando, e eu vejo o clima, a resenha descontraída. Eu falei, cara, o Renato tá com os caras na mão, entendeu? Sim. Então, eu acredito muito nisso, porque eu vivo isso todos os dias no meu ambiente laboral hoje, né? Que é a gestão de pessoas, cara. Tu se preocupar com aquele cara. Muitas vezes, cara, tu pode não ensinar nada do que ele vai fazer de técnica na venda ali, né? Talvez ele aprenda até com outra pessoa isso, né? Talvez, cara. Porque o que tem de conteúdo pra você aprender sobre futebol, tática, venda, a teoria tem muito. Tem livro, tem vídeo no YouTube, Google, mas o relacionamento não se aprende em livro, não se constrói ali passando um conhecimento somente, né? Não. Pô, tu construiu lá uma plataforma nossa agora, né, de agentes, né? Que o cara que tem fome, um pouquinho de fome, né, pra querer crescer, velho, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Ele precisa só estar decidido e querer realmente, né, de forma genuína, crescer, né, construir um futuro diferente pra ele ali. Eu fui assim, presidente, eu vou ser bem sincero contigo. Eu tive ótimos líderes, né, você inclusive. Mas, cara, se não fosse eu ali decidir tomar a rédea e o protagonismo da minha vida, cara,
Não interessa, podia ser o Flávio Augusto, podia ser o Mário Magalhães ali todo dia me mentorando, né? Se não tem uma decisão da pessoa, né? Pelo menos eu acredito muito nisso. E o Renato, né, presidente? Confesso pra ti, eu sou um pouco de Flamengo hoje pelo Renato, sim, sabe? Porque ele é um cara que eu torço, né? A não ser quando joga contra o Grêmio, aí sim, né? Aí a gente tem que pegar pro nosso tricolor aqui. Mas, do contrário, eu torço demais por ele, porque eu acho que ele tem muito disso, né? Eu acho que o Alexandre Mendes ali é o cara que cuida mais da questão tática, enfim, e ele é o gestor do grupo. Tipo assim, o grupo tá na minha mão. E isso é muito de... Cara, se no Grêmio ele já teve algumas dificuldades, no Flamengo, então, tem uma proporção 2, 3 vezes maior. Porque tem muito jogador, né, de renome ali, sabe que tem a questão de ego, enfim. Cara, isso é difícil demais. Controlar todo mundo ali pra que... Quem fica no banco? Ontem tava no banco Diego, ontem tava no banco Quem que tava mais no banco ali que saiu? Enfim, jogadores que, jogariam titular em qualquer time e o cara tem que falar assim, fica aí no banco que tua hora vai chegar. O Thiago Maia, né, que entrou. Pô, tem aquele cara veio da Inglaterra agora, não sei se... O Andrés Pereira, o Kennedy. O Kennedy, sabe? Pô, tudo cara, né, poxa, já... O Pedro. Pô, Pedro... Eu sei que tu é Gabigol, tá? Mas, cara, o Pedro, pra mim... Joga muito. Eu sou muito fã do Pedro. Porque, cara, a habilidade, o controle que ele tem com aquele tamanho todo, sabe? Eu não sei. Posicionamento, a finalização. Eu sou muito... Eu não sei, se eu fosse treinador, talvez eu... Só que é difícil, né? Como é que eu vou botar Aí eu fico como é que eu vou botar... Aí, cara, o Renato ganha o seu 1 milhão por mês e que resolva isso. Mas, enfim, eu sou um pouco... Eu sou fã do Pedro ali também. Então, como eu estava dizendo, presidente, eu sou um cara suspeito para falar do Renato, porque ele tem muita coisa, ele e o Tite, enfim, muita coisa que no nosso dia a dia aqui a gente tem que executar e fazer muito, né? Que é gestão de pessoas. Isso, para mim, é algo, poxa, determinante para um líder, né? Que o treinador, na minha opinião, nada mais é do que um líder, né? Um líder responsável por pessoas ali. Um empreendedor, né? Um cara que tem que pegar o melhor de cada funcionário, colaborador, jogador e fazer com que eles entreguem um resultado. E que esse resultado dentro do campo vai interferir no resultado financeiro do Flamengo, da empresa, de qualquer time, vai interferir no dia a dia do time, vai interferir em quem o time pode contratar ou tem que demitir porque não tem dinheiro suficiente, na premiação que vai ganhar se o campeonato ganhar. E aí você muda completamente o status do time, de patamar. Porque assim, Matheus, a gente precisa refletir, tem muita gente, Márcio, que fala, entrando mais um detalhe ali de dia a dia no futebol, que esses jogadores ganham muito. Que, o Neymar ganha muito, um treinador de futebol ganha muito, mas quantos que ganham muito? Que você tem 20 times na Série A, 20 na Série B, Série C já não é essas coisas, né? E a pressão que esses caras têm, cara, por resultado. De trabalhar 6 dias na semana, às vezes tem 1 de folga, 2 de folga, mas trabalha todo final de semana, viajando o Brasil inteiro, deixa a família de lado e tem a pressão ainda de não sabe nem se no outro dia vai ter emprego, porque pode ser demitido, né? Então, é muito porque a responsabilidade é proporcional. É muito porque o resultado, quando ele vem, como por exemplo, cada fase que você passa da Copa do Brasil, de quartas finais para semifinal, de semifinal para final, você ganha premiações enormes, 10 milhões, 20 milhões. E quem tem que ganhar parte disso é o cara que está sendo responsável pelo resultado. Não tem outra. Porque se tira o Renato, tira o Gabigol, tira o Davi Luiz, tira o Rodrigo Caio, do Flamengo, por exemplo, tira o Borja lá do Grêmio, tira o Jeromel, o time vai perder e, consequentemente, não vai ter o resultado financeiro que o clube espera. Então, a responsabilidade dessas pessoas, principalmente do treinador, que é o cara que faz as engrenagens girarem para a máquina funcionar, a máquina do resultado, do esporte ali, né, que as pessoas esperam, né, os torcedores esperam, porque o torcedor espera que ganhe títulos, espera entretenimento, espera estar feliz com o time, para poder comprar uma camisa, para poder comprar o ingresso do estádio, para poder ser sócio torcedor. Ou seja, se o time não tá dando resultado em campo, o cara não vai consumir nada. Ele vai ficar puto. E as próximas gerações não vai torcer para aquele time, vai torcer para outro time, porque aquele time tá mal. Ou seja, você vê a bola de neve em cascata que isso gera, né? E aí a gente voltando pro treinador. O cara ganha bem por isso, velho. E se ele não for bom com gente, o time dele não vai dar resultado. Então isso é pro treinador, isso é pro gestor do clube,
isso é pro gestor de uma empresa, isso é para um diretor, gerente, coordenador que lidera pessoas. Se ele não entender com quem ele está trabalhando e como fazer as pessoas se motivarem para entregar um resultado, uma meta, ele não vai ter uma carreira muito longa. Ele não vai ter um crescimento que ele espera, né? Então, olhar para as pessoas como se elas fossem gente que proporciona que você cresça, né? Não é olhar para o que você vende, não é olhar para o que você faz no dia a dia, mas é olhar com quem você faz e o que é que você pode fazer junto com aquelas pessoas. Se elas estiverem motivadas, se tiver mais gente motivada, você vai conseguir chegar onde você quer. Se não tiver ninguém, tiver só você, muito provavelmente você vai ter um emprego, né? Uma coisa limitada ali, um trabalho operacional ali que não proporciona que você tenha um crescimento. É assim que funciona no futebol, é assim que funciona na Next também, né? Márcio. Mas continua esse papo de futebol aí que a gente tava bacana aqui sobre a tua carreira. Não, tá bacana demais. Tô aprendendo muito aqui também. E quando a gente fala nas nossas atividades, né? Quando a gente compartilha, ensina ali, a gente tá aprendendo 2 vezes mais. Então, eu fico muito feliz aqui de estar podendo compartilhar um pouco da minha vida, do que eu passei, né? E voltando lá, presida, como eu tava comentando com vocês, né? O Tite, não é à toa que ele é esse cara que ele é hoje, né? Não é à toa, né? Poxa, ele tinha recém chegado no Grêmio e o primeiro jogo ali que eu tive a oportunidade, como eu falei, a gente foi daqui até Santa Maria e ele com um livro lá lendo, cara. Eu acho que leu todo o livro só naquelas 3 horas e meia, 4 horas de viagem. E poxa, não é à toa que o cara tem toda aquele vocabulário ali, enfim, quando ele vai se expressar, né, se comunicar. E uma das coisas mais marcantes que eu tive, né, em toda a minha breve carreira ali no futebol profissional foi essa palestra desse cara, velho. Eu juro pra você, assim. Eu lembro que tava o Fábio Baiano, cara, olha só. É que eu sou um pouco mais velho, né, Matheus? Mas eu lembro do Fábio Baiano, cara, nesse time. Porra, eu falei do Paulo Nunes, eu falei do Zinho. Tinha uma galera lá boa demais. Rodrigo Fabre, cara. Rodrigo Fabre. Sim. Enfim, uma galera boa demais, né? E como eu te falei, Priscila, pô, só de eu estar naquele ambiente ali, eu tava feliz demais. Tava feliz demais. E a minha oportunidade, né? Agora voltando na chance que eu tive no Grêmio, né? Eu me lembro até hoje, Priscila, esse detalhe aqui é bem bacana de falar. Eu tava bem demais, assim. Na categoria de base eu tava bem demais, né? Eu tava jogando com o Kleber Xavier, arrebentando mesmo, fazendo gol. Tudo encaminhado. Tudo encaminhado, assim, sabe? Tudo encaminhado. Já tinha voltado da lesão, que eu tinha ficado um ano parado, né? Tive uma cirurgia de joelho. E eu me lembro que nessa época o Grêmio tinha dois times, né? Ele tinha o Azulzinho, que a gente fala, que era um time B, né? Que preparava, né, os caras para depois chegarem ali no time principal, né? E eu comecei a ser chamado para esse time B. E, cara, bem demais, assim. Bem demais, né? Indo bem. E eu me lembro até hoje, né? Que eu tava... Me lembro como se fosse hoje, cara. Terminou um jogo lá que eu entrei, fui muito bem também. Eu me lembro que naquela época o Derlei tava naquele time que ele... Enfim, ele tava no banco de reservas, ele viajava com a gente. Mais uma galera aí que tava no banco. E eu tava tomando banho, só eu de moleque, o resto tudo, os caras macaco velho lá. E o auxiliar do lado de fora do vestiário falou, não, o moleque tá pronto. Eu falei, moleque tá pronto? Eu olhei pro vestiário assim, só tava eu, cara, deve ser eu então, né? Mas enfim, vida que segue. E a gente voltou a viagem toda, a gente veio de ônibus, foi em Rio Grande esse jogo. A gente veio de Rio Grande pra casa, enfim. E beleza, segue a vida, né? E no outro dia me apresentei nos juniores de novo, né? E fui lá, treinei, coisa e tal. Aí eu acho que 2 dias depois, o Grêmio teve um jogo no Estádio Olímpico também, um jogo de intertemporada. Um jogo de intertemporada contra um time do Guarani de Cruz Alta, Guarani de Venâncio Soares, agora não lembro o nome do time. E logo em seguida começaria o Campeonato Brasileiro, né? E eu me lembro até hoje, assim, né? A gente foi treinar em Eldorado do Sul, no CT, e era um treino físico aquele dia, cara, eu me lembro até hoje. Nossa, um treino puxado pra caramba, treino físico, daí teve uma bola depois. E eu desci do ônibus, e o Kleber Xavier falou, Márcio, te apresenta no Profissional de Tarde. Só que aquilo era normal, porque
sempre que o profissional precisava de alguém para completar o time, fazer um coletivo, alguma coisa nesse sentido, eles chamavam alguém da base para completar. Às vezes tem uma galera no DM ali. E tá, beleza, é um coletivo, né? Vou lá, vou jogar, fazer a minha. Eu me lembro até hoje, né? Eu cheguei no vestiário assim, presida. Cheguei no vestiário, ninguém no vestiário. Eu falei, cara, mas o professor mandou me apresentar aqui, não tem ninguém no vestiário. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Aí eu fui na rouparia ali, o cara, não, os caras estão tudo no auditório. Eu falei, auditório? Que porra é essa? Abri a sala do auditório, né, onde dava as palestras, e Zinho, Paulo Nunes, Marinho. Meu, só os cascos velho. E aí, juvenil, não sei o quê, tá atrasado? Já comecei tomando o bullying pegando, né? Pô, os caras tudo lá, né? Os macacos velhos, chegaram no horário certo. E eu cheguei no horário que tinham me dito, mas eu fui pro lugar errado, né? E cheguei ali uns minutos atrasados. Enfim, né? Já cheguei tomando paulada. Era o quê, presidente? Era um jogo, não era treino, era um jogo. Os caras estavam ali esperando só eu entrar no auditório pra palestra. Enfim, tá. Passou o bullying, os caras me desculparam. Palestra, blá, 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 blá. E daí fomos todo mundo pro vestiário. Todo mundo pro vestiário pra se fardar e ir pro jogo, né? Me lembro até hoje, o presidente Guerreiro, né? Que era o presidente na época, chegou em mim, ele e o falecido senhor Verardi, né? Acho que eles estavam fazendo testes comigo, né? Nos times Bs ali, pra ver se eu realmente ia dar conta. Fui bem, então eles chegaram em mim e falaram, seja muito bem-vindo, tu agora é um atleta profissional do Grêmio. Pô, imagina, né, presida? Eu, dos meus 8 anos de idade, né? Fiz toda a minha preparação pra gente escutar aquilo, né? E eu escutei aquilo do presidente do clube. Eu falei, cara, eu tava em êxtase, assim, sabe? Você tinha quantos anos? 19? Foi em 2001? Não. 2001, então tu tinha 19 anos, né? Ou seja, 11 anos depois. 11 anos depois. E aí fomos pro jogo, cara. Mas eu deslumbrado, assim. Falei, cara, estádio olímpico lá, olhando, blá, 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 blá. E eu no banco de reservas lá. E o Grêmio acho que tava 0x0, cara. Um jogo meio enroscado, assim. E beleza. Final do primeiro tempo, acho que 0x0. Aí tá, normalmente o que o cara do banco faz? Pega a bola, vai fazer o bobinho com os reservas ali. Aquecer. Desce com a gente no vestiário, Márcio. Eu falei, Caramba. caraca, e agora, parceiro? E agora? Começou, né? Tremer, nervosismo. Eu falei, cara, foi isso que tu quis? Então vai, cara, vai. Mas resumindo, presidente, assim, eu fui muito mal naquele jogo. Fui muito mal. Muito, muito mal. O nervosismo me atrapalhou demais, né? Todo o futebol que eu consegui mostrar até chegar ali, cara, eu não mostrei nem 10%, né? Nem 10%. E a oportunidade, né, que eu sempre quis, acabou, cara, indo pro água abaixo naquele dia, sabe? O clube, eu acredito que não teve talvez um entendimento, tipo assim, cara, né, um jogo ali, a gente vai jogar o cara por um jogo. Sim, os caras me jogaram por um jogo, né? E depois dali pra te ver, né, os caras, eu cheguei no vestiário, os caras falaram, tu é um atleta profissional do Grêmio agora. Acabou o jogo, os caras mandaram me apresentar no Juniores no outro dia. Então, pra te ver o impacto negativo que aquele jogo trouxe pra perspectiva minha dentro do clube, né? E depois dali, presida, foi só questão de esperar acabar meu contrato, enfim, e seguir a minha vida, né? Só que quando a gente tá no meio ali, presida, né, e tu joga tanto tempo num clube grande como o Grêmio, né? Tu tem certeza que, pô, não deu no Grêmio, cara, mas tu vai jogar em algum outro lugar. E eu escutava muito empresários, tinha empresário meu que falava, te põe no Japão, te põe na Itália, te prepara aí que tu vai. E eu acreditei muito naquilo, né? E aí vem um ponto, né, que eu acho que a gente tem que estar fazendo o link aqui, que é da educação, né? Em todo esse período eu abri muito mão da educação. Abri muito mão. Por quê? Porque, como eu te falei, eu fui preparado para ser jogador. Então, eu com a minha cabeça medíocre, né, achava que a educação não ia ser importante para minha vida, né? E seus pais também acreditando que você ia mais longe do que ele? Acreditando, tipo assim, o Márcio vai ser o cara que vai mudar a vida dele, vai mudar a nossa, então, deixa ele focar ali, coitadinho, treina de manhã e de tarde, pra que estudar de noite, enfim. Os meus pais também acreditavam nessa possibilidade. E acreditavam muito nos empresários também, né? Porque os empresários vendiam isso pra mim e vendiam pros meus pais também, né? Iam na nossa casa, sabe? Nos deram uma casa, inclusive, né? Teve um que nos deu uma casa pra mim e pro meu irmão. Depois ali, enfim, que a gente já tinha conquistado certa relevância, né? Então, poxa, eles falavam todo dia que não, o Márcio vai pro Japão, o Márcio vai pra Itália, se ele não for bem sucedido aqui no Grêmio, a gente vai dar um jeito. E os meus pais, tá, beleza, então pra que estudar, né? Que loucura. Aí
Chegou nos meus 20, 21 anos de idade, meu contrato terminou, o Grêmio simplesmente, Márcio, tu não serve mais, pode construir a tua vida aí. E os empresários tinham me prometido aquele monte de coisa, onde é que eles estavam? Sumiram. Sumiram, sabe? Então, Itália, Japão, enfim, tudo isso que tinham me prometido foi por água abaixo. Aí eu, cara, juro pra ti, assim, eu tava perdidaço, assim, cara, sem saber o que fazer da minha vida, porque eu só sabia jogar futebol, né? E falei, e agora, velho? Tinha acabado o ensino médio? Como é que tava teus estudos? Cara, tava meia boca ali, sabe? Eu tinha algumas coisas pra concluir. Eu me lembro até hoje, por exemplo, eu estudava à noite, né? Eu estudava à noite e, cara, cansado pra caramba, assim. Mas, cara, eu era atleta. Eu conseguia fazer aquilo, sabe? Só que eu dei um sofisminha ali, né? Uma desculpa e os meus pais... Não, beleza, tá. Vai. Tinha tempo. Tinha tempo. Eu poderia treinar de manhã e de tarde e estudar de noite pra concluir o que eu tinha que fazer. Eu tinha colegas meus que faziam faculdade. Então, eu não tinha o porquê parar. Sim. E eu optei por parar. Só que depois eu paguei um preço muito alto, porque eu tive que depois, com 21, 22 anos de idade, ter que voltar a fazer tudo aquilo que eu tinha deixado de lado aos 16, 17. Era até um pouco vergonhoso, né? Porque eu tinha colegas de aula de, enfim, 15, 16 e eu lá, macaco velho, né? Entre aspas. Mas como eu sempre falo nas minhas entrevistas, inclusive, né? De exemplo para os atletas que a gente fala. Foi um erro que eu cometi, né? Então a única pessoa que poderia corrigir aquilo era eu mesmo. Entendi. Então eu fui lá, enfrentei, concluí daí o ensino médio. Em paralelo a isso, aí joguei em alguns clubes profissionais, joguei gauchão, joguei catarinense. Um empresário veio em mim e, não, vem aqui, não, vou te levar pra Bulgária, pra Romênia. Me mandou pra lá. É mesmo? Não sabia dessa, não. Fui pra Romênia e pra Bulgária. Enfim, na época eu acho que eu não me lembro, uns $2.000 de salário. Eu falei, cara, $2.000, né, multiplica por isso. Vamos embora, né? De lá depois eu vou construir coisas maiores e a gente vai pra coisas mais importantes. Cheguei lá, era a proposta de $300, $400. Meu, tu não tem noção de onde eu tava lá, presidente. Comendo de verdade, assim, um pão ali no dia, já, olha, tinha que levantar as mãos pro céu. Porque, cara, até isso faltou, porque o empresário era aqui do Brasil, né? Tinha algumas conexões lá. Não sei se o cara de lá entendeu que, esses caras não têm potencial, deixa eles se virar, a passagem deles é tal dia, eles vão voltar. E os caras nos largou, assim, era eu mais 2 paulistas. Eu encontrei os 2 paulistas em Guarulhos e de lá a gente foi pra Romênia, né? Passaporte, tudo certinho. Mas os caras talvez não viram o potencial ali que falaram pra eles aqui do Brasil, eles nos largaram, né? Enfim, chegou no período lá, a gente voltou pra cá. E aí aquilo lá foi estopim, sabe, presida? Foi estopim, o meu irmão tava muito bem, meu irmão tava no Fluminense na época, meu irmão muito bem. E o meu irmão falou, Márcio, cara, tu não precisa disso, cara, não precisa disso, vai estudar, vai fazer alguma coisa ali, cara, eu te ajudo, né? E o meu irmão começou, me deu essa visão, eu falei, cara, quer saber, é isso que eu quero, né? Era casado, aliás, com a pessoa que eu tô até hoje, né? Com uma pessoa que pensa totalmente diferente, né? Com uma visão totalmente diferente, né? A minha esposa sempre me incentivou muito no futebol, né? Porque ela via que aquilo era o meu sonho, mas então ela nunca interferiu, dizia assim, Márcio, tu tem que estudar, ela deixou eu, né, é isso que tu quer, vai. Mas eu via nela já uma pessoa totalmente oposta, né? Ela foi primeira, presida. Ela foi primeira no ensino fundamental, foi primeira da classe ensino médio, foi primeira na faculdade, fez iniciação científica, bolsa de iniciação científica, fez mestrado, fez doutorado. Pô, minha esposa é doutora, né? E eu sempre falo isso também nas minhas entrevistas. Pô, quando tu casa com alguém, presida, né? E tu casou agora há pouco, mas enfim, já vive com a Dani há um bom tempo. Tu sabe, quando tu tá com alguém ali, pô, ou tu soma. Pô, se tu tá pra subtrair, cara, então melhor nem tá junto, entendeu? Verdade. E eu, naquele momento, eu tava subtraindo, né? Eu tava indo pra um lado e minha esposa, cara, decolando. Eu falei, caraca, velho, o que eu vou fazer? E ela foi uma das pessoas que, velho... Te incentivou. Me incentivou a estudar. Então, a minha esposa eu falo até hoje, cara. Eu sou muito grato a Deus, assim, por ter colocado ela na minha vida. A gente namora... Eu tinha 17 anos de idade, ela tinha 15 anos de idade. Então a gente tá... Eu sou muito ruim de matemática, mas eu acho que a gente tá uns 22 anos juntos já. E ela, poxa, ela faz uma diferença tremenda na minha vida, assim, sabe? Diferença tremenda na minha vida. É uma pessoa, pensa em alguém inteligente, pensa na tal da minha esposa lá, né? Hoje ela é servidora pública, né, cara? Passou num concurso federal, enfim, né? Remunera bem pra caramba. Inclusive, ela é uma das pessoas, né, que me fazem querer crescer tanto, né? Porque por muito tempo, presida, né? Não sei se a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso, mas eu já falei em várias matinais nossas ali, cara, de quanto eu remunerava, dos perrengues que eu já passei. E eu via minha esposa
caraca, velho, remunerando bem pra caralho. E eu, tipo, quase que na aba dela ali, lá me levando nas costas. Nunca falou nada, né? Mas eu me sentia na obrigação de contribuir também. Ela estava sendo um exemplo ali, ela liderava pelo exemplo. Ela né? liderava pelo exemplo, sem falar nada, sem, enfim, né? Falar uma vírgula pra mim. Mas eu via nela a pessoa que, tipo assim, velho, ela vai ter que ser a minha inspiração, né? E até voltando, então, na questão das oportunidades, né? E aí, por exemplo, eu tava perdidaço, assim. Velho, perdidaço, sem saber o que fazer da minha vida. E aí, cara, né, o meu irmão falou, deu aquela visão pra mim, pô, Márcio, vai estudar, vai fazer alguma coisa ali. E eu entrei na PUC, né? Aí entrei na PUC de Porto Alegre, isso em 2005. E ali foi onde a minha vida começou a mudar de verdade, assim. Eu comecei a pegar uma visão da educação, comecei a pegar Cara, entrei fazendo engenharia ali. Uhum. Eu tinha alguns conhecidos na área de engenharia, amigos meus até hoje, e falavam, Márcio, te forma engenheiro que a gente vai trabalhar junto, coisa e tal. O mercado é bom, o mercado é bom, coisa e tal. Inclusive tinha uns que me chamavam para ser sócio até pouco tempo atrás. Aí, Márcio, eu tô precisando, meu pai tá se aposentando aqui, cara, eu preciso de alguém comigo. Daí eu falei, cara, já tô numa outra vibe aí. Já tô com um projeto, mas né, quem sabe lá na frente, né? Eu organizo bem aqui a casa e a gente, né, toca, porque a gente é o executivo E, né, presidente? A gente não é executivo O. Sim. Eu posso dar conta daqui e posso dar conta de lá também. Mas enfim, isso aí vai ficar para um outro momento. E aí, presidente, entrando na PUC, não sei se todos vocês conhecem, mas, cara, a PUC tem uma estrutura absurda para futebol, assim, absurda. Né? A seleção do Brasil já treinou ali, só pra ter uma Vários ideia. campeonatos são feitos ali, né, no campo da PUC. Os campeonatos de base são todos feitos ali, de brasileiros, enfim, né? E eu falei, cara, beleza, não tô mais jogando bola, mas vou usar essa estrutura a meu favor, né? Porque eles tinham um time de futebol lá. Eu falei, cara, pelo menos todo sábado, durante a semana, quando puder treinar, eu vou estar usando esse tapete aqui e vou matar a saudade um pouco do futebol. E vou manter a atividade física, né? Que é uma coisa que pra mim era importante na época, né? E, cara, joguei lá um ano. A PUC até eu me lembro que na época prometia bolsas pra gente. E eu fiquei lá, pô, né, tô pagando isso, mas, cara, se eu ganhar uma bolsa aqui, eu vou estudar de graça. E aquilo ficou só no papo. E nunca aconteceu. Até que em 2006, presida. Em 2006, a Next não existia nessa época, mas já existiam empresas que, enfim, né, trabalhavam com isso. Até a empresa que eu fui não era nada conhecida. Foi um cara, tipo assim, que nem você, sabe? Voltou pro Brasil, tinha muitos contatos, né? Tinha muitos contatos nos Estados Unidos. E falou, pô, vou abrir uma empresa. Sport Exchange abriu aqui em Porto Alegre. Conheço. Conhece? Conheço. Eles são de BH. É? Minas Gerais. Então. Sports Exchange. Pode ser essa que eu tô pensando, que eu já trabalhei com eles na época que eu não tinha Nexo ainda, né? Mas nessa época tu tinha 25 anos, 26. Aí já era 2006, então eu tinha 24 anos de idade. 24 anos de idade, olha só. Esses gatilhos aí. Então, 24 anos de idade, 23 para 24, quando ele veio falar comigo. Ele me viu jogando e falou, meu, cara, tu joga muita bola, velho. O que tu tá fazendo aí? Eu falei, cara, eu jogava Daí eu falei toda a minha história pra ele. Ele falou, meu, tu nunca pensou em ir pros Estados Unidos? Eu falei, Estados Unidos, cara? Futebol americano? Futebol porra é essa? Vou jogar beisebol? O que é? Você joga com os pés, pô. Daí ele, não, é assim, eu sou formado lá, blá, 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 me falou toda a história dele. Eu tenho vários contatos lá, cara, eu tô com uma empresa aqui que a gente faz um intercâmbio esportivo. E tu, com teu potencial, cara, tu ainda pode... Aquela história, né? Tu pode ainda buscar chances profissionais, porque tu joga... Por mais que tu tenha uma idade mais avançada, tu tem um potencial absurdo aí. Eu falei, quer saber, cara, tô gastando barril de dinheiro aqui, cara, com mensalidade. E ele falou que com o meu potencial conseguiria, né, uma bolsa de 100%. Eu falei, cara, então tá. O que eu preciso fazer? Não, me dá um vídeo teu, te dedica no inglês. Ele tinha um inglês aqui, que a gente tinha aulas particulares, enfim. Eu falei, cara, quer saber? Quanto é que é? É tanto. Pô, gasto 800 aqui, vou pagar 200 ali, 100 e pouco. Eu falei, é aqui então. Botou treinamentos pra gente se preparar, curso de inglês pra gente. E eu demorei um tempo para editar um vídeo meu, né? Isso aí demorou um pouco, porque o meu material do Grêmio era todo de fita cassete, né? Eu acho que, não sei se a galera mais nova sabe o que é, mas era fita cassete. E eu tinha pouco material da PUC ali, né? Então eu tive que me virar mesmo para fazer um DVD meu na época. Larguei o DVD dele na mão, presida, juro pra ti. Em 2 meses eu já tava com 3 propostas. Uma de 85%, uma de 90% e uma de 100%. Como o meu objetivo era de 100%, eu nem pensei para onde eu ia ir. Eu só falei, cara, eu quero essa de 100%. E a minha esposa me apoia, né? Ela sabe que é um preço que a gente vai pagar aqui de ficar distante um tempo, mas a gente vai colher muitos bons frutos disso. Então, pô, tenho o apoio da minha esposa, que é a pessoa que, enfim, eu vivia naquela época. Meu pai e minha mãe já eram independentes. Então, vamos para cima.
Ele me trouxe a proposta, presida, em fevereiro. Ele me apresentou isso em outubro, em fevereiro ele me trouxe as propostas, em agosto eu tava embarcando. Então, tipo assim, foi muito rápido. Em 10 meses eu tava embarcando, com inglês bem precário, mas suficiente para aquilo que a universidade exigia na época, né? Então, fui lá, presida. Fui lá e foi a maior oportunidade da minha vida, assim, né? Eu falo sempre que depois do nascimento da minha filha, né, a minha esposa, foram as maiores experiências que eu tive, assim, de verdade. Passou 4 anos lá. 4 anos lá. A mesma faculdade do Jonatas. A gente tá pensando a mesma coisa, né? Inclusive, o nosso fera aqui, a gente, né, morou junto. Inclusive, né, estou na Next hoje por isso, né, presidente? Sim. Pra ti como as coisas são loucas, né? Eu estou na Next hoje porque nos Estados Unidos conheci o Jonatas, né, que hoje ele é meu sócio aqui no Rio Grande do Sul, e através dele a gente conheceu, enfim, ele me chamou, me passou a visão, e de lá estou aqui até hoje, né, mestre? Que maneiro, cara, que maneiro. Então, para quem acha que o futebol ele pode te levar só a ser um jogador profissional, o que aconteceu com o Márcio foi que o futebol trouxe ele para o propósito de vida dele hoje, que é ajudar atletas de futebol a conseguirem um caminho no esporte sem deixar a educação de lado, que foi o que você fez, né, Márcio? Deixou a educação de lado, com certeza teria feito diferente se fosse hoje, né? Eu falo até hoje, presidente. Eu falo com basicamente todos os atletas e famílias que eu converso, né? Eu mostro meu dedo minguinho pra eles assim e falo, cara, eu daria esse meu dedo minguinho pra ti, pra estar escutando essa mesma oportunidade que tu tá escutando de mim na tua idade. Porque o que eu vivi lá, né? Indo aos 25 anos de idade, né? Eu fui com 24, eu me lembro até hoje, cara. Eu fui dia 7 de agosto, embarquei. Dia 15 de agosto é o dia que eu faço aniversário, então na outra semana eu fiz 25 anos de idade. Muitos caras riam de mim lá, esse cara com 25 anos de idade aí. Mas foi a primeira vez que eu entrei no campo e mostrei o que eu sabia, os caras, não, peraí, esse cara tem muito pra contribuir pra gente aqui, né? E eu vou digo pra você sem medo, assim, sabe? O que eu vivi lá, presida, eu não vivi no Grêmio, o que eu vivi lá eu não vivi, né, nos times profissionais. Conta um pouco dessa vivência lá, cara. Esses 4 anos. Eu vivi também 4 anos. Muita gente já conhece a minha história, mas não conhece a tua, de um cara que saiu de uma base de um Grêmio, que foi quase ali, chegou ao auge de ser um profissional reconhecido no mercado. Mas o que é que tu viveu lá esses 4 anos, assim, pro pessoal que tá pensando em investir nesse caminho, né? Como é que foi a vida lá nesses 4 anos? Não foram fáceis, tá? Não foram fáceis. Eu investi, né? A gente fala muito de gastar, né? Cara, eu investi pra ir pra lá e se eu tivesse que investir 10 vezes mais, 20 vezes mais do que eu investiria, porque a minha vida mudou a partir de lá, da visão que eu tive lá. Como eu te falei, eu fui em 2007, em agosto de 2007, completando ali meus 25 anos de idade, e passei lá 4 temporadas, né? Pô, cara, o que eu vivi lá foi absurdo, assim, né? Pro pessoal que não sabe, né? Poxa, eu fui ao América, né, presida? Eu fui seleção dos Estados Unidos, né? Conta para o pessoal o que é o América aí. Ao América, né? E foi, pra te ver, né? Foi no meu ano de freshman, né, presida? Foi no meu primeiro ano de Estados Unidos, né? Eu me lembro que eu cheguei lá, os caras tudo meio desconfiado, né, presida? Porque o meu vídeo não ficou tão bom, né? O meu vídeo não ficou muito bom, não ficou mesmo. Será que esse cara é bom mesmo? Então? Ele acreditou muito no cara que me vendeu aqui, né? Uhum. Ele acreditou muito, né? Porque o cara me via aqui jogando e falou, tu vai levar esse cara e ele vai resolver teus problemas. Não, mas eu quero ver o vídeo dele, não me interessa, ele pode ser o Neymar, ele pode ser, enfim, Neymar não, porque na época o Neymar acho que não. Sim. Mas ele deu o exemplo da época lá. Não me interessa, eu quero o vídeo desse cara. E aí, o meu vídeo acabou não ficou assim das melhores, mas eu me lembro até hoje que ele falou, cara, esse menino aí ele precisa de 100%, senão ele não vai. Então ele acreditou muito no cara. E eu me lembro até hoje, presidente, eu cheguei lá no aeroporto, o cara, né, foi lá no aeroporto, me buscou, me botou no campus ali, e faltavam uns 2 dias para começar a pré-temporada. Então a gente ficou esperando a galera chegar. Tu sabe como é que é esperar a galera chegar, para começar os treinos. E a gente foi fazer uma brincadeira no campo, presida. Aí eu bem cabaço, assim, bem juvenil. O goleiro, não, Márcio, toma a bola aí, pode sapecar em mim que eu... Aí eu, dei uma na asa, pá! Aí vem o outro lá,
Aí eu tô me empolgando aqui. Presida, na segunda eu soltei-lhe um pombo assim, buf, abriu a minha coxa. Meu Deus do céu. Abriu minha coxa. Daí eu falei, caraca, eu nem comecei a fazer nada aqui, já abri minha coxa. Eu falei, cara, esse cara vai mandar embora daqui, né? Já não tá muito acreditando, coisa e tal. Mas enfim, depois deu tudo certo. A pré-temporada eu quase que nem fiz, presida, porque eu machuquei antes de começar. Eu fiquei a pré-temporada quase que toda, assim, vendo os meninos treinar, se matar 3 turnos de treino. Fazendo fisioterapia. Fisioterapia, a mulher. E o menino que o treinador fala, meu, esse cara tem que curar até o primeiro jogo, Chegou no primeiro jogo, em 2 semanas eu não acreditei, porque eu tinha na minha cabeça que eram 3 semanas para curar uma lesão muscular, e eu me curei em 2 semanas. E o momento que eu joguei o primeiro jogo, na estreia, quase que só com a perna esquerda, quase só, com um medo danado. Você tava na Bacon College, não era? Não, eu tava na Mid-Continent. Ah, Mid-Continent. A primeira faculdade do Jonas ou foi a segunda faculdade? A Bacon foi a primeira, depois ele foi comigo pra Mid-Continent. Entendi. Aí eu me lembro que eu só passava com a direita, a esquerda, assim que eu jogava, porque eu tinha muito medo de chutar, porque foi uma lesão no anterior da coxa, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ali foi um jogo até que eu joguei mais ou menos, porque eu não tava confiante. Mas depois que eu joguei aquele jogo, eu falei, cara, tô curado. Presida, a coisa só foi. Eu fui seleção de conferência, fui seleção de região, depois fui seleção, né, de All-America, né? País. Que é o que tu perguntou. Era NAIA a sua conferência? NAIA. Com 25, né? Só dava pra assinar NAIA, né? Na NCAA os caras não aceitavam, não. Não dava. Mas eu fui na NAIA e fui seleção All-America, por exemplo, que, poxa, eu sou muito grato, assim, por essa oportunidade, né? Aí no meu segundo ano, eu acho que eu dei um passo um pouco maior que a perna, né? Porque a minha universidade lá era um pouco pequena. E eu falei, quer saber, cara, eu vou dar o pé daqui. E eu fui pra Chicago. Eu acho que a gente tem até parcerias com a Judson, a gente não tem? Tem. Meu irmão estudou na Judson. Na Judson. E teve um ano que a gente levou, acho que 5 ou 6 pra Judson. Massa. Então, o que aconteceu? No Nacional, né? No Nacional, a gente jogou contra eles, né? E... pô, a gente eliminou eles, inclusive, no first round ali, né? E... não sei, o cara, né, gostou de mim pra caramba. E esse cara que me levou pra lá, ele tinha contatos lá. E ele falou, não, o Márcio é assim, ele tá querendo sair da universidade que ele tá, que é muito pequena. E realmente era uma cidade muito pequena, não tinha nada pra fazer, nada. Oklahoma. Não, Oklahoma é do Jonathan. A tua era em A minha era no Kentucky, em Mayfield, no Kentucky, assim. Meio dos milho lá, da plantação de milho e Oklahoma não era muito diferente, não. E tabaco lá, nossa senhora. Vaca, plantação. Não, era só isso. Aí eu falei, quero sair desse lugar aqui, cara. Né? E eu acho que daí eu cometi um erro, assim, eu confesso. Dei um passo maior pra perna, fui pra Chicago, né? Uma cidade grande pra caramba. E acabei, sabe, não me adaptando. Eu talvez não tava com o inglês, assim, afiado ainda pra dar esse outro passo, sabe? E, enfim, acabei jogando uma temporada em Chicago e não fui tão bem e acabei voltando aí os últimos 2 anos. Então você foi pra Judson? Não, eu fui pra Olivet Nazarene University. Ah, conheço. Que era a nossa... Judson e Olivet era era um e carne ali, sabe? De rivalidade. Mas foi uma universidade, cara, muito grande, eu me lembro até hoje, eu falo até hoje nas entrevistas. Pô, a gente pegava bicicleta pra ir de um prédio pro outro, de tão distante que era os prédios, né? E na minha ali, cara, eu ia a pé, atravessava ali, caminhava 50 metros, já tava na outra sala de aula, né? Então, pra te ver a diferença de estrutura, mas é uma universidade que tinha futebol americano, porra, grande pra caramba. Uhum. Tive toda a assessoria, todo o suporte lá, só que eu não me adaptei. E o meu erro principal não foi nem a universidade, foi o fato de eu colocar na minha cabeça que eu tinha que fazer engenharia. Uhum. Porque nessa que eu fui primeiro, não tinha engenharia. E eu, não, quero me formar em engenheiro, quero ser engenheiro. E esse cara que me levou pra lá, ele... não, Márcio, consegui uma que tem engenharia pra ti, tu vai lá, tu vai ser engenheiro. Nossa senhora, eu acho que eu rodei em 2, 3 cadeiras. E o treinador começou a me pressionar. Márcio, tua bolsa tá espelhada na parte acadêmica aqui, cara, se tu não for bem, não sei o quê, muda de curso. Deu, cara, se é pra fazer administração, então eu volto pra minha lá. Eu era dono do campinho, né? Sim. 10 e a faixa, coisa e tal. Então, eu vou voltar. Aí, humildemente, falei, treinador, tu me aceita de volta? Fui lá. Ele, não, Márcio, tu vai ser muito bem recebido. Maneiro. Aí,
Eu fiquei o segundo semestre, né? O off-season ali no Brasil, fazendo classes online. Aí em agosto voltei de novo pra Mid-Continent, onde eu fiz mais os últimos 2 anos. Daí foi onde, né, eu e o Jonathan, a gente acabou estudando junto, enfim, e tendo amizade, parceria de sociedade, inclusive até hoje. Maneiro. E lá tinha outros brasileiros também ou era só vocês dois? Tinha o Foguinho, tinha o Rafael. padrinho, o padrinho da minha filha, que é o Marco Prates. Aham. Pô, os Prates vocês talvez até conheçam, né? Eles são empresários aí de vários jogadores. Sim. Aham. Eles têm um nome aí já bem conhecido. Tem vários jogadores profissionais de Grêmio e de Inter que são deles. Vários. E o Marco Prates foi meu colega de faculdade, né? A gente se conheceu lá. E a gente criou uma amizade tão forte, assim como a minha do Johnson, mas, cara, a gente criou uma amizade tão forte que ele é padrinho da minha filha, Antônia, até hoje. Que bacana. E, enfim, é algo que a gente cultiva. Inclusive, ele tá nos Estados Unidos agora, né? Ele tá com o Léo Chu. O Léo Chu Foi pra lá agora. O Léo Chu foi pra MLS. Agora eu não me lembro o nome do time. Acho que foi pro Dallas, Texas, alguma coisa assim. Ou então um time que tá em Austin, que tá abrindo lá, mas... Eles estão... E ele tá lá fazendo a adaptação do jogador, coisa e tal. Então ele já... Inclusive o atleta já estreou. Eu vi o Léo Chu já estreou. E o Marco Prates tá lá. Então ele vai ficar, acho que um mês e pouco lá. E depois volta pro Brasil pra continuar os negócios lá, enfim, da empresa deles. Muito bom, cara, muito bom. E aí, voltou pro Brasil, como é que foi essa adaptação aqui até chegar e encontrar a Next Academy na sua vida? Espetáculo. Então, presida, eu e minha esposa, a gente tinha um acordo, né? Nós tínhamos um acordo. Antes de eu ir pra lá, ela disse, Márcio, eu quero passar num concurso X aqui, sabe? E eu quero muito essa vaga. Né? Eu me lembro que era uma vaga só, presida. E eu também, será que ela vai passar? Concurso nacional, né? Mas enfim, eu confiava que ela poderia passar porque ela era muito inteligente, né? Mas tinham várias meninas aí concorrendo com ela. Eu sabia que ia ser difícil. Então a gente fez um acordo. Se você passar no concurso, eu volto pro Brasil, a gente volta e faz a nossa vida aqui. Se tu não passar, tu vai pra lá e a gente vai se virar e vamos morar todo mundo. Fazer a vida lá. Enfim, ela acabou passando. Ela passou. Eu me lembro até hoje, cara. Ela tava lá comigo, estudando pra caramba. Eu me lembro que eu ia na library lá, ela imprimia. Eu imprimia pra ela enfim, as folhas lá do material do concurso dela. E ela ficava em casa estudando. Ela voltou um tempo antes pra fazer a prova. Daí, enfim, passou. Daí ela só voltou lá pra minha formatura. Depois a gente voltou junto. Voltei pro Brasil, presidente. Né? Achando... Nossa, isso aí é muito louco, né? Achando que eu era o dono da cocada preta, né? Sem falar inglês, eu tô feito na vida. Qualquer empresa vai me querer, qualquer isso, qualquer aquilo. Caraca do céu, velho. Foi uma dificuldade tremenda, assim. Pra resumir pra você, presidente, né? E pro pessoal aí que vai estar recebendo esse material. Nada contra, tá? Nada contra, de verdade, né? Não me interpretem mal. Mas eu acabei num shopping como vendedor de loja. Um cara formado nos Estados Unidos, parei num shopping sendo vendedor de loja. Posso ficar sem ganhar dinheiro, tem que fazer alguma coisa aqui pra não ficar parado. Eu tava apavorado já. Eu me lembro que eu cheguei em maio e eu pensei, não, vou chegar em maio, vou Aplicar pra umas vagas de trabalho aqui. Aplicar aqui, vai todo mundo me chamar. Mandei pra 1, mandei pra 2, mandei pra 3, mandei pra 4. E nada. Fiz até algumas coisas ali, mas né, não consegui ingressar em nenhuma delas. Né? Não sei se tinha alguma questão de preconceito com a minha idade, eu tava com 30 anos de idade já também. Fiz algumas coisas pra trainee ali, que eu me lembro que eu fui muito bem e, cara, não me chamavam. Aí eu falei, cara, quer saber? Então eu vou ter que ganhar dinheiro de alguma coisa, né? Aí, enfim. Acabou que um amigo lá, um conhecido, trabalhava e tinha contatos nas lojas Colombo, né? Não sei se o presidente conhece, mas eu tenho certeza que o Matheus conhece, por ser daqui. Trabalhava no Praia de Belas, Matheus. No Praia de Belas, na lojas Colombo do Praia de Belas. Aí, cara, foi assim, né? A gente fala muito nas nossas matinais lá, né, presida? Que a galera que tá chegando hoje lá com a gente, né, com 20 anos de idade, 21, né? Eu fico olhando esses caras, puta que pariu, né, cara? Os caras têm um oceano, assim, de tempo, de oportunidades ainda pra crescer, né? E eu fui apresentado pra isso aos, sei lá, entrei com 35 anos de idade na Next, né? Assim como eu falei pra aquele cara aquela vez, né, que eu daria um dedo, o meu minguinho, assim, pra ter escutado
a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? Mais novo. Da Next, eu acho que muito mais, sabe? Eu daria 2, talvez. Né? Daria 2, com certeza, porque por mais que eu tenha tido aprendizado, conhecimentos, né, nos Estados Unidos, cara, a minha vida hoje é a Next, sabe? Os princípios, os valores de vida que eu aprendi nesses quase 3 anos, imagina, eu tenho 2 anos, vou fazer 3 anos agora em janeiro, fevereiro, né, de Next. E, poxa, o que eu já cresci, o que eu já me desenvolvi, o quanto eu conquistei aqui, presidente, pô, isso não tem preço no mundo que pague, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, né, que a minha referência naquele momento, antes de entrar na Next, estava, baixíssima pra caramba, assim, sabe? Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui que eu não me sinto envergonhado de nenhuma forma, assim, de estar compartilhando. Mas essas eram as minhas referências naquele momento, né? Eu ganhava R$600, tá? R$600. Quando tinha um mês muito bom, aquele mês de janeiro, que a gente vende pra caramba, dezembro ali, 1.500, né? Os melhores vendedores da loja naquela época, né? Com R$1.500 eram os tops. E a minha referência era o meu gerente, né, na loja, que ganhava 2, 3 mil ali, sabe? O máximo que você podia chegar ia de terno, assim, eu me lembro até hoje, cara. Ia de terno, chegava lá, ficava lá num pedestal na frente da loja, né? Dizendo assim, tu faz isso, faz aquilo, cuidando toda a loja, sabe? E essa era a minha referência, cara. Sabe? Era onde eu queria chegar, né? E eu falo sempre pros meninos, né, que estão lá com a gente, presida, que tem diferença, né? Isso eu acho que foi o Joel J que esses dias falou, né? Ele falou que tem o ignorante e tem o indiferente, né? O ignorante era o Márcio naquele momento. Eu era um ignorante, porque, tipo assim, eu não conhecia esse universo da Next, né? Eu não tinha acesso ao que eu tenho hoje. Então, eu tinha a desculpa de não conhecendo, poxa, as minhas referências eram aquelas mesmo bem baixas, né? Mas a partir do momento que eu conheço e sei da oportunidade que a gente tem aqui de crescer na Next, né? E eu não uso isso a meu favor para crescer, eu tô sendo indiferente. O Antunes já fala, né? Nosso parceiro Antunes, ele fala de fraude, né? Eu tô sendo uma fraude. Porque o cara saber do que tem na mão, do que pode fazer com aquilo... E tem referências dentro da empresa. Tem referência. Pô, eu falo de você, falo do Jonathan, enfim. Tenho referência. Eu sei de pessoas que já fizeram com aquilo, com o mesmo conteúdo que eu recebo, e construíram coisas relevantes demais. Eu vou estar sendo indiferente, vou estar sendo uma fraude, vou estar sendo um cara, enfim, que não tô dando o protagonismo e a relevância necessária para minha vida, né? E digo para ti, presida, desde o dia, não me lembro se foi dia 18, 19 de agosto, né, de 2018, quando o Jonatas no shopping, num quiosque. A gente tinha um quiosque da Next lá no Iguatemi. Me passou a visão da Next, do que a gente poderia estar a partir dali construindo juntos. Eu falei, estou saindo amanhã, Jonatas, do meu trabalho. Tu me liga assim que tu tiver a oportunidade e eu vou lá e a gente vai fazer isso aí acontecer. E o que aconteceu depois? Esse safado, sem vergonha, isso era em agosto, tá? Não sei o que ele ficou fazendo, que ele foi me chamar só em fevereiro de 2019, né? Mas eu quero ganhar tempo, eu já digo que eu entrei na Next em 2018, né? Porque, enfim, eu tava... tudo certo já. Tava tudo certo, assinado já, então... Mas, enfim, em fevereiro eu comecei de forma oficial mesmo, né? Oficial. Me lembro que era um pós-carnaval, me lembro até hoje, né? Que tava um período ali meio... Pessoal... meio que de férias, o escritório vazio, né? Era um coworking lá, que eu acho que tu conhece o coworking lá que a gente trabalhava. Uhum. Lá na Praia de Chagas. E, presida, depois dali a minha vida mudou, cara. Depois dali a minha vida mudou, né? Um cara que ganhava R$600 no primeiro mês, sem mal saber o que tava fazendo. Tava aprendendo ainda. Só com esforço, dedicação, fui pra 3 mil e alguma coisa. E o que você começou fazendo, Márcio, nesse primeiro mês na Next? Eu comecei como agente de captação hoje, né? Nós estávamos iniciando ali as seletivas, né? Era uma coisa, eu acho que tu pode me corrigir, não era muito usual, né, na Next. Não fazia parte do modelo da Next. Do modelo, né? Como é hoje, sim. Exatamente. Então aquilo ali estava iniciando e eu até hoje eu entendo o Jonas porque ele queria me colocar nessa posição. Então, como não tinha a venda da seletiva, né, ele estava esperando isso acontecer talvez para me chamar. E
E preciso, eu me lembro até hoje, né? Com muito pouco conhecimento, mas com muito esforço e dedicação. Aí a gente vai pegar os ganchos ali do que eu falei antes, né? Pô, minha esposa me levando nas costas há tanto tempo, né? Eu desejando algo pra minha vida há muito tempo, mas, cara, ignorante ali, não conhecia um ambiente fértil como esse nosso. Quando eu conheci isso, né? E eu vi a oportunidade de, sem conhecimento, né? Muito pouco conhecimento, sair de 600 para 3.000 e pouco, tu te sentir, sabe? De tu te sentir importante. Tipo assim, Fê, tá aqui, ó. Ó meu contra-cheque, né? 3.000 e pouco de um medíocre que ganhava 600. Eu falei, cara, é aqui que eu vou fazer a minha vida. E de lá, presida, eu posso te dizer que só deu boa, sabe? Só deu boa. Nunca imaginei, né, tá na posição que eu estou hoje, mas eu também entendi desde o princípio que, cara, né, enfim, princípios que a gente tem na Next de meta, resultados, né, comprometimento, enfim, eu entendi que era isso que eu tinha que fazer, sabe? E desde lá não parei, assim, né? A gente tem alguns hits nossos de lives, enfim. Eu sempre cito pro pessoal, cara, se dá pra contar nos dedos as lives que eu não estive nesse período até assumir um protagonismo maior. A gente, né, tá liderando mais pessoas, mas enquanto o meu individual foi a minha prioridade, presida, aquilo pra mim era um mantra, assim, sabe? Eu preciso estar em lives. Porque eu sabia que eu estando em lives, eu tô entregando a minha meta, tô contribuindo pra minha unidade, ela tá prosperando e eu tô crescendo, né? Eu tô fazendo que você me veja, que o Danilo me veja, que o Procópio me veja. E a Next hoje é uma rede a nível nacional, tem 90 e quase 100 localizações no Brasil. O que a gente faz muito hoje na Next é expor os melhores do Brasil para que eles não fiquem isolados naquela ilha. Porque a franquia é uma ilha, você está numa cidade. Então você vai... o teu crescimento ela depende do crescimento da franquia. A Next, ela proporciona que as pessoas cresçam, por quê? Porque a gente tem uma gestão matricial. O que é uma gestão matricial? É que a matriz, ela expõe todas as unidades e todas as pessoas que trabalham na Next em todo o Brasil. Ou seja, se eu tenho um cara muito bom, como eu tinha o Márcio, lá em 2019, arrebentando resultados, metas, crescendo, lá em Porto Alegre, pô, esse cara pode fazer um trabalho pro resto do Brasil inteiro. Pode ajudar as outras unidades que não estão tão boas pro resto do Brasil. E foi isso que aconteceu naquela época. E é isso que a gente está influenciando cada vez mais. Porque você não precisa ficar limitado somente ao local de trabalho que você está. Entende? Por isso que a gente proporciona um crescimento tão alto. A gente teve um depoimento semana passada de ex-atletas Next, ou atletas Next, eu não sei se ele está treinando ainda, não sei se ele desistiu de ir para os Estados Unidos, mas que com 22, 21 anos de idade está remunerando 10 mil reais, 9 mil reais por mês. Até mais que os pais, né? Muitas vezes ali. Por que isso? Porque ele não trabalha na cidade dele. Ele trabalha para a Next no Brasil. Ou seja, ele está também ajudando outras unidades, cidades a captar atletas, proporcionar essa oportunidade que a gente proporciona para os atletas da Next, né? Então, é um modelo de negócio, é uma academia que compartilha não só do mesmo produto, serviço que a gente entrega, mas também de uma oportunidade de crescimento, cara. É uma oportunidade de crescimento. Você não está isolado, entendeu? Você não está sozinho ali. Você tem outras pessoas que vão te ajudar, se você tiver, obviamente, disposição, como você tinha fome, né? De você crescer também junto. Porque vão compartilhar conhecimento, vão compartilhar visão, um plano de crescimento. E hoje você, Márcio, hoje você é o quê? Hoje você faz o quê dentro da Next? Pô, eu posso dizer, e como eu disse aqui anteriormente, né? Eu nem nos meus melhores sonhos imaginava, né? Tá assumindo um protagonismo tão grande como a gente tá assumindo hoje, né? E o mais bacana de tudo, né? A gente sempre fala, né? A gente tá nem começando, né, cara? A gente tá vendo a ponta do iceberg, né? E eu já posso dizer que conquistei muito mais coisas nesses 2, 3 anos de Next do que eu conquistei em basicamente toda a minha vida ali, sabe? E hoje, presida, né? No começo ali eu confesso que eu não entendia muito bem, eu só falei, cara, eu preciso estar na live, esses caras têm que me ver, né? Esses caras eu tenho que estar ali na vitrine, né? Porque eu sei que é dessa forma que a gente vai estar conquistando coisas diferentes, né? E me lembro até hoje, né? Até hoje, né? Quando você me convidou em setembro de 2020 para participar desse projeto de expansão, né? Que é de estar junto com você, né? A gente está expandindo
esse projeto de novos agentes, né, de captação de atletas. Em quantas cidades? Hoje a gente está em mais ou menos com 100, né? Mas o nosso plano é de 200, né? De 200 cidades num curto espaço de tempo. Hoje, o meu time, né? O meu time que eu estou liderando hoje, né? Tem em torno ali de 70, 80 pessoas, né? Adicionando ali o pessoal da rede, né? Junto com o Antunes, aí a gente tem mais ou menos umas 150, 200. Mas de forma mais direta ali, né? Que eu tenho contato mais diário ali, nas atividades laborais, a gente está em torno de 30 cidades hoje expandindo, né? Mas a ideia é em mais 70, né? Para chegar nas 100 que já existem hoje. Então, poxa, eu sou a prova viva, sabe, presida? Eu sou a prova viva que no ambiente fértil, né? Eu falo muito de democrático, né? Porque eu tenho 35 anos de idade. Eu pergunto a todo mundo que vai ter acesso a esse material aqui, né? Aonde que com 35 anos de idade tu vai ter a chance de crescer, sabe? Crescer. Um ambiente meritocrático é uma coisa que eu falo muito também, né? Aqui não tem se eu sou teu amigo, se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou japonês, se eu sou da religião ABC. Cara, é meritocracia. Se é homem, se é mulher. Não importa, não importa. Aqui é meritocracia pura. Então, eu hoje, né, estou líder, né, junto com você, com o Antunes, né, da rede Next, da rede UNBK, com, enfim, talvez 200 colaboradores, talvez mais. E é só o começo, né, presidente? É só o começo. A gente tem planos aí ambiciosos, né? Ambiciosos mesmo, de expansão, né, na questão das idades de atletas, né? Várias regiões do Brasil ainda para serem exploradas. E, poxa, né, quem tiver acesso aí, cara, estiver nos vendo e tiver interesse, cara, eu vou ser muito grato de estar podendo te receber aqui junto com a gente, cara, porque a gente está precisando, a gente está expandindo, né? E a gente só vai crescer com pessoas, né? Muito bom, muito bom. E você, além disso, tem uma função também de franqueada aqui no Rio Grande do Sul, atinge atletas em algumas cidades aqui. Fala um pouco dessa função de franqueado também. Espetáculo, mestre, espetáculo. Para te ver, né? Esse ecossistema aqui, ele te proporciona, sem nenhum investimento, eu não tirei um centavo do meu bolso, né? E hoje eu sou sócio do Rio Grande do Sul, cara. É um negócio louco, né? Tu pode pensar, mas o que esse cara tá falando? Cara, meritocracia, resultado, comprometimento. As pessoas que já construíram, né, patamares mais relevantes, né, como você, como o Danilo, como o Procopio, como o Jonatas, vocês fazem questão de ter pessoas, né, comprometidas que vivem isso aqui, né, como seu projeto de vida perto deles, né? E foi isso que o Jonatas identificou nessa construção do RS ali de 2018, né, até o ano passado, assim, sabe? A gente tem um time aqui muito forte mesmo. Né? Então o Jonatas identificou ali, né, comigo, com o Pascoal, com o Igor Marinho, com o Fischer, com o Luca Morosoli, né? E outras pessoas que estão ali nesse mesmo, né? Eu falo do Guto ali, sabe? O Kenevitz. Estão no mesmo caminho, o Juan Fontoura. Né? São caras que, né? Lucas Abreu, cara, tem uma galera ali, eu vou estar negligenciando aqui, esquecendo de nome de alguém, tá? Mas esse é o ambiente que a gente tem aqui, cara. Né? Quando tu identifica que as pessoas fazem questão, cara, identificam aquilo ali, cara, é o projeto da vida delas e estão comprometidas com o resultado. Eu, como sócio hoje, eu falei pro Guto esses dias, né? Cara, eu te quero aqui. Só que, cara, tem todo um processo a ser seguido, sabe? Formação tem que ser seguida. Né? Não pode ser de uma hora para outra porque o cara arrebentou não. uma semana, 2, 3, um mês, que ele tá pronto, né? Eu falei pra ele, cara, eu tô entregando resultado há mais de 2 anos, né? Tu tá aqui há 6 meses. Porém, cara, os indícios que tu tá mostrando hoje são muito parecidos com os meus, talvez até melhores. Sim. Então, o que eu te peço é que tu continue comprometido, que tu continue assim, que eu vou fazer questão de ter você aqui com a gente, né? Então, eu nem falei isso pro Johnson, mas eu sei que esse é o nosso ambiente, sabe? É o que a gente vive, então... Não é a gente que... Eu costumo falar uma coisa que é muito importante, eu queria que todo mundo entendesse, Márcio. Não é a gente que escolhe as pessoas. São as pessoas que escolhem estar com a gente. Obviamente, se eles se identificam com o que a gente faz, né? O futebol é sim uma grande isca para atrair pessoas, né? Mas o que a gente faz requer muita disposição. A gente trabalha mais do que a média. A gente trabalha final de semana. A gente tem uma visão de longo prazo.
A gente não está muito aficionado no resultado imediato. E a maioria das pessoas não estão dispostas a pagarem um preço por muito tempo para poder ver um resultado ali diferente, né? Então, as pessoas meio que acabam escolhendo esse estilo de vida, que é um estilo de vida onde te proporciona no longo prazo colher mais do que a média, que te proporciona no longo prazo se tornar um sócio, te proporciona no longo prazo estar alinhado com os sócios da rede, da empresa, para estar em novos projetos. Porque o que se vê no mercado de trabalho, e a gente está falando com atletas Next, com pais, o que se vê no mercado de trabalho é pessoas indo atrás de um emprego, atrás de um salário. Não, esse salário aqui tá bom, esse emprego tá bom e eu vou fazer isso aqui por vários anos. E o que a gente está buscando são pessoas que estão querendo construir um projeto de vida. Que antes do emprego e do salário vem um entendimento de eu quero estar ali. O entendimento de que o mais importante é o que eu estou fazendo com o que eu estou fazendo. Antes do salário que eu vou ganhar ou do cargo que eu vou ter. Sabe? Então, essa formação e essa atração, ela depende muito mais da pessoa querer estar com a gente do que a gente ter que escolher. Não, essa pessoa aqui é boa, então ela vai dar certo. É muito mais do outro lado. Tipo assim, eu vou pagar o preço. Se eu vou ser bom ou não, o meu resultado que vai mostrar, o meu resultado do dia a dia, né? Porque a gente não lida com as pessoas aqui dentro como numa relação de chefe e funcionário. A gente lida como parceiro. Eu sou parceiro do Márcio, o Márcio é meu parceiro, a gente vai construir soluções juntos, vai entregar um resultado, vai recrutar pessoas, vai formar pessoas, vai dar o exemplo. E quem se identificar conosco, com o nosso estilo de vida, com o nosso estilo do empreendedorismo ali que a gente tanto fala, a gente vai, com certeza, dando mais oportunidade, a gente vai dando mais pista e vamos dando também mais formação para que aquela pessoa queira estar com a gente, né? Então a Next tem por volta de 50 franqueados hoje em dia, mais de 100 sócios franqueados, entre sócios também da rede, e são todas pessoas que começaram assim como você. A maioria deles começaram ali captando atletas, ajudando a fazer as seletivas, preparar os atletas e embarcar os atletas também. Então, como você falou, a Next é só o começo. O que a gente vê na Next está sendo uma formação para que a gente possa se preparar para oportunidades de novos negócios, novas empresas, novos mercados. E isso precisa ser parte da cultura, porque um dia eu não vou estar mais fazendo o que eu estou fazendo hoje. Nem você vai estar fazendo o que você está fazendo hoje. Você precisa formar alguém para trazer para o teu lugar, para que você possa assumir novos negócios, novos projetos, né, novas frentes, e essas pessoas possam estar fazendo tão bem ou até melhor do que você faz, né? Então, é tremendo, cara, a tua história. Obrigado pela presença aí. Queria que você deixasse uma mensagem final para os atletas aí que novos ou mais velhos como você foi, para que eles, enfim, entendessem, tivessem um entendimento melhor do que é essa oportunidade nos Estados Unidos, o que é o futebol, como o futebol deve ser visto aliado à educação. Show. Eu já mencionei e não canso de falar, né, do quanto grato eu sou pela oportunidade, que não foi da Next, né, mas, enfim, foi uma empresa que, enfim, vivia, né, e vive princípios, né, parecidos, mas a questão dos Estados Unidos, cara, eu recomendo demais, né, para todos os atletas, pais e familiares aí que vão ter acesso a esse tipo de conteúdo, porque de longe, assim, sabe, de longe, isso eu falo em todas as minhas entrevistas, né, depois do nascimento da minha filha, da minha esposa, foi a maior experiência que eu tive na minha vida, assim, sabe, a maior experiência que eu tive na minha vida, né, confesso para vocês, assim, que tecnicamente eu utilizo muito pouco do que eu aprendi lá. Muito pouco. A maior faculdade que eu tive na minha vida foi a Next, né? O que eu aprendi aqui em 2 anos e pouco, não teve MBA, não tem MBA, doutorado que coloque. Porém, o fato de tu ter uma experiência, cara, em outro país, né? De tu vivenciar ali, cara, de uma forma intercultural, né? Pessoas de vários países, sabe? De tu continuar vivendo o sonho do futebol, cara,
né? Que era uma coisa que aqui no Brasil eu tive essa dificuldade, né? Por ter tido algumas oportunidades, mas quando tive elas ali não estava maduro o suficiente. Então, poxa, eu falo muito, né? Que o que é feito nos Estados Unidos hoje, para mim, é a fórmula ideal, sabe? De tu aliar o esporte e a educação, né? E eu falo muito também que os Estados Unidos já... Esse tipo de cultura, de oportunidade, é uma resposta do porquê que os Estados Unidos é uma potência mundial, é o primeiro país, né, na economia do mundo, porque eles estão sempre atrelando ali esporte com a educação. E eu falo muito para os pais, né, que nós somos um solucionador de problemas. Porque muitas vezes o menino, o atleta ali, ele tá ali focado muito no futebol, né? Focado muito no futebol. E show de bola, cara. Nos Estados Unidos tu vai jogar muito futebol. Inclusive, se tu tiver potencial, tu vai continuar com o sonho de poder buscar ser draftado para uma MLS, enfim, alguma outra divisão do futebol profissional americano. E os pais, né? Eu sou pai hoje, eu posso falar isso com propriedade. Eu me preocupo muito com a parte da educação da minha filha, né? Inglês, né? De onde ela vai fazer uma high school, de onde ela vai, sabe, tá fazendo uma faculdade. Então, poxa, tu tem aqui a chance de unir o útil ao agradável, né? De tu continuar apoiando teu filho na parte do esporte e de resolver um problema, uma preocupação que você, pai, você, mãe, tem, que é a parte da educação. Então, eu por ter vivido isso, né, talvez passe um pouco mais de verdade, mas, cara, não, é uma baita de uma oportunidade, sabe? E todo mundo que tivesse interesse, né, eu recomendo demais que venha aqui na Next. Nós temos captadores, agentes em todo o Brasil, em qualquer estado que tu queira ali uma oportunidade, tem ali um captador, um agente que vai te dar todo o suporte necessário para que você, enfim, né, dê esse primeiro passo, né? Então, a gente se coloca à disposição, Presidi. Muito obrigado a você, de verdade, né? Por mais podcast, por mais contato aqui contigo, que eu gostei bastante, tá? Gostei bastante demais, obrigado. Voltaremos a conversar bastante aí para expor os resultados. Talvez chegar aqui na próxima conversa falando de 200 unidades no Brasil. Vai ser muito bom conversar com você novamente, Márcio. Obrigado. Galera que gostou, curtiu aí, deixa teu like, segue o canal, compartilha com as pessoas aí que você acredita que vai agregar para a vida delas. E a gente se vê no próximo Nextcast. Valeu, abraço, tchau, tchau. Esse foi o Nextcast. E aí, gostou? Então não seja fominha, compartilha com seus amigos. Até o nosso próximo episódio.